Liberou o áudio? Muito bom dia, estamos no ar, estamos começando uma entrevista com o governador eleito Wilson Lima. Bom dia, governador. Bom dia, Valmir, bom dia a todos os internautas, estamos aqui à disposição. Governador, eu queria começar essa entrevista falando de uma proposta concreta que o senhor apresentou durante a campanha eleitoral, já no segundo turno, que foi o IPVA para motos. Essa medida o senhor pretende implementar logo no início do governo? Precisa aprovação da Assembleia Legislativa para que isso aconteça. E aí nós vamos encontrar os caminhos legais. Me parece que há a questão da anualidade, né, da legislação, que é aprovada agora e passa a valer no ano seguinte. Eu só preciso entender aqui, junto com a Assembleia Legislativa, os trâmites legais para que isso possa efetivamente acontecer. Mas é algo que representa 0,20% do orçamento do Estado, é muito pouco para o Estado e é um benefício muito grande para quem tem moto até 150 cilindradas. Essas pessoas terão isenção do IPVA e também de taxas, e também os anos anteriores serão perdoados quem tiver em atraso. Em relação a concurso público, tinha no seu programa de governo, principalmente na área de segurança e saúde, né, realização de concursos públicos. O governador Amazonino Mendes, quando o vice-governador assumiu a pasta da Secretaria de Segurança, prometeu a realização de concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil também. Queria fazer até o final do ano passado, ficou para 2018 e acabou que esse concurso não foi realizado. O senhor pretende fazer esse concurso logo no início do governo também? No início, a nossa principal preocupação agora é fazer com que, quando a gente assuma no dia 1º de janeiro, serviços essenciais tenham continuidade, como saúde, educação, segurança pública, a questão dos pagamentos, pagamento do funcionalismo, que isso efetivamente continue. Secretaria de Educação, por exemplo, está no início do ano letivo, está no processo de matrícula e rematrícula. Então, nossa grande primeira missão é dar continuidade aos serviços que já estão sendo prestados e entender como é que nós vamos receber o governo do Estado. Nos próximos dias a gente deve ter acesso aos números da Cefaz e de secretarias que comandam os grandes orçamentos do Estado, para a gente entender a partir de quando é que efetivamente a gente pode implementar essas mudanças, pode implementar a realização, fazer concurso público. Lembrando que a gente tem aí database dos policiais, database dos professores, e a gente vai trabalhar para cumprir todos esses acordos que foram feitos com a categoria. Foram leis aprovadas na Assembleia Legislativa que, exato, acho que em janeiro de 2019 já tem que pagar, né? Exato. Entendendo o seguinte, que apesar de estar em lei, você só paga se tiver dinheiro. Né? Se não tiver dinheiro, não tem como pagar. Mas nós vamos apertar de tudo quanto que é lado, tornar eficiente a máquina, saber onde é que está tendo desperdício, serviços que não são essenciais, que não são importantes, para honrar esses compromissos que foram firmados. O senhor falou de tomar conhecimento dos números. Ontem o senhor anunciou a sua comissão de transição. Foi muito criticada, principalmente por conta dos membros da comissão que vieram de fora. A gente tem um ex-secretário de Educação, né, do município. Não, o membro da comissão é Humberto Laudares, o defensor Carlos Almeida, que é o nosso vice-governador eleito, e o Luiz Castro. Essas são pessoas... São só esses três, então, os membros da comissão. Exatamente, esses são os membros da comissão. O Gabriel Chalita é alguém que veio também para nos ajudar nesse processo, como a gente vai ter contribuição de outros especialistas. E vamos formar as nossas subcomissões com pessoas que nos ajudaram na construção desse processo, de instituições, de entidades de classe. São essas 3 pessoas aí que estão no documento que a gente entrega para o governo do Estado. O ex-secretário de Saúde de São Paulo, Davi Uip, deve chegar de hoje para amanhã, também para nos ajudar, conversar com a nossa equipe aqui, nossa equipe da área de saúde, para trazer para a gente modelos que deram certo lá em São Paulo, que deram certo em outros estados, que têm uma efetividade no serviço público, claro, adaptando aqui para a nossa realidade.
E qual vai ser o papel do general Franklin de Freitas? O general Frankenberg, né? O general Frankenberg é amazonense, fez parte do Comando Militar da Amazônia, foi chefe do Centro de Operações. Ele é alguém que conhece a região estrategicamente e tem alguns projetos que ele acompanhou muito de perto, que é a Amazônia Conectada, que é um projeto para o lançamento de cabos subaquáticos para levar a internet segura para mais de 50 municípios. E isso é fundamental para a integração do estado do Amazonas, uma vez que nós somos separados geograficamente do resto do país e nós estamos separados aqui também entre os municípios do estado. Ele também falou muito e tem ajudado muito a entender essa história da BR-319, me falou da disposição que há do Exército em tocar essa obra e alguém que traz uma contribuição significativa para esse projeto. E nós temos aqui uma grande comissão que tem nos ajudado, de mais de 30 pessoas, dos vários segmentos, para que a gente possa ouvir todo mundo, possa ouvir deputados estaduais, deputados federais, senadores, associações, conselhos, setores produtivos, para que a gente possa entrar no consenso e tomar as decisões mais acertadas possíveis. O senhor disse ontem lá na entrevista coletiva que teve um encontro com os deputados, foi isso ou não? Já teve alguma conversa com os deputados estaduais? Eu tenho conversado com alguns deputados estaduais, devo conversar ainda com outros. Tenho conversado também com um deputado federal que já foi eleito, deputado que não foi eleito nesse pleito, mas que continua como deputado até o final desse ano, até porque tem a aprovação de emendas do orçamento para 2019. Tenho conversado também com senadores e todo mundo é importante nesse processo. Eu estou aqui com o seu plano de governo. Esse plano de governo vai ser seguido mesmo? Ou algumas coisas vão ficando pelo caminho, como é comum a gente ver, né? Uma candidatura lança um programa de governo, faz propostas durante a propaganda eleitoral, mas depois essa é uma linha geral. Essa é uma linha geral do que a gente pensa para a administração pública, do que a gente pensa para o governo do estado do Amazonas. Nós precisamos entender como é que estão as contas do estado e fazer essa conciliação e seguir o que aqui no nosso plano. É claro que não depende só do governador, eu dependo da Assembleia Legislativa, eu dependo dos deputados federais, eu dependo dos senadores, dependo dos vereadores, dependo dos prefeitos dos municípios para que a gente possa implementar isso daí. Eu queria só ler uma frase que está aqui na apresentação do plano, que diz o seguinte: hoje se pode asseverar sem leviandade qualquer que não há nenhum serviço público estadual que funcione com a eficiência esperada. É isso mesmo? O senhor pensa assim? Pergunte para o povo. Pergunte para as pessoas que precisam do serviço público. Em relação à administração, o senhor diz que pretende aprimorar a eficiência da administração com a diminuição de gastos em custeio e valorização do corpo de servidores efetivos do Estado. Aqui a gente imagina que o senhor deve realizar concurso público e diminuir o número de cargos comissionados, é isso? A gente vai ter que encontrar um equilíbrio no Estado. Enquanto você tem departamentos, enquanto tem secretarias que têm gente demais, ou pelo menos você não consegue enxergar qual efetivamente como aquela pessoa está desenvolvendo aquele trabalho, qual a função dela ali. Do outro lado, eu tenho um efetivo defasado das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio e dar a prioridade necessária nas áreas em que isso é fundamental, como saúde, segurança pública, educação. É notório na sociedade, muita gente fala disso abertamente, mas não publicamente, né? Que os cargos comissionados no governo são distribuídos, às vezes, de acordo com os interesses de grupos de poder, né? Então tem ali o doutor fulano de tal, que quer um cargo para o parente, para o aderente e tudo mais, e que o governo, às vezes, fica amarrado e não consegue reduzir esse número de cargos comissionados. Eu ouvi isso, inclusive, de um ex-prefeito, né, que disse que não conseguiu por conta da pressão externa em relação a isso, né, de que todo mundo quer cargo comissionado no governo, nas prefeituras e tudo mais.
O senhor pretende combater esse tipo de prática? A nossa composição foi feita com PRTB, PSC e Rede de Sustentabilidade. E os nossos compromissos foram compromissos programáticos. Nós não tivemos nenhum compromisso de entregar a secretaria, de entregar cargos estratégicos, ou seja lá, qualquer cargo. Então a gente tem a liberdade para governar, entendendo que a gente vai precisar de todo mundo e que essas pessoas ocuparão cargos para atender interesses do bem público, interesses do serviço público. O senhor fala aqui também no plano de governo de revisão geral dos contratos. Aí, isso quando fala de administração pública, na área da saúde, na área da educação, também tem lá no plano de governo a revisão de contratos. O governador Amazonino Mendes batia numa tecla durante a campanha de que ele reduziu em 300 milhões os contratos, os gastos com a saúde, né? Revisando contratos. O Davi Almeida, a gente está até com uma matéria no site sobre isso hoje, no Amazonas Atual. Davi Almeida também fez revisão de contratos e reduziu custos. O governador José Mello já havia feito, por conta da crise econômica, criou uma comissão para revisar os contratos da saúde, que ele chamou lá de Casa de Noca. Ele disse que a Secretaria de Saúde era uma casa de Noca, né? Então, todo mundo faz revisão de contrato e todo mundo reduz contratos. Isso significa que tem muita gordura para cortar. Ou seja, usando outras palavras, os contratos eram superfaturados, né? Esse tipo a revisão dos contratos, quando o senhor fala em revisão dos contratos aqui no plano de governo, é para evitar esses superfaturamentos, essas irregularidades nos contratos? A gente precisa revisar e entender o que é cada um contrato. E saber o seguinte, tem muito prestador de serviço, pelo que a gente está percebendo aí, a gente precisa ter esses números que podem não receber até o final desse processo aqui, desse fim desse mandato. E isso me deixa muito preocupado. Preciso saber qual a importância disso, principalmente na área de saúde, para que a gente possa rever contrato, para que a gente possa ver aquilo que está pendente, para que se possa fazer um termo de ajustamento de conduta, se for o caso, rever o que de fato é essencial, o que de fato é importante nesse processo, e garantindo que não sejam afetados os serviços que são prestados por médicos, por enfermeiros, pelo pessoal da conservação, pelo pessoal da alimentação. Esse é um tipo de serviço que não pode ser prejudicado. E ver onde é que há os excessos e, acima de tudo, viu, Valmir, da transparência a isso, colocar disponível esses números para saber onde é que o dinheiro da saúde está sendo investido. Porque o dinheiro investido corretamente, pode ter certeza que melhora a eficiência do Estado, não resolve tudo do dia para a noite, mas vai amenizar o sofrimento de muita gente. Na área de segurança, o que me chama mais atenção no plano de governo é o recrudescimento do combate ao tráfico de drogas nas fronteiras e nas cidades situadas na rota do tráfico. Como é que o senhor pretende fazer isso? Isso tem que ser feito em parceria com o governo federal. Inclusive, a nossa bancada no Congresso está aprovando uma emenda significativa, mais de 150 milhões de reais, exatamente para a segurança e para o combate ali na fronteira, né? E vamos junto ao governo federal para pedir a reativação da base Anzol e de algumas outras atividades que são desenvolvidas pelo Exército e também pela Polícia Federal, para que a gente possa guarnecer ali a fronteira, para que a gente possa aumentar essa vigilância, porque aproximadamente 70% dos crimes que acontecem no estado do Amazonas têm relação com o tráfico de drogas, principalmente os homicídios. O senhor fala aqui também na área de segurança, a otimização da estrutura de trabalho técnico pericial e o fortalecimento do serviço de inteligência, que, na minha opinião, são fundamentais para se combater o crime, principalmente o crime organizado. Sem uma inteligência eficiente, a gente não combate, né? Eu, inclusive, entrevistei um ex-policial, que
que era candidato a deputado federal, e eu perguntava dele por que não se prende os grandes, quem comanda mesmo o tráfico de drogas. Ele disse, porque esses caras eles moram em condomínios fechados, né? Eles não botam a mão na massa, não tem provas contra eles e você não consegue chegar, né? Então, esse serviço de inteligência e essa questão do trabalho técnico pericial vai ser mesmo uma prioridade no seu governo? Todo o sistema de segurança vai ser prioridade no nosso governo. Trabalhar com tecnologia, trabalhar com informação, com integração junto aos outros órgãos. A questão da perícia é uma questão fundamental de valorização desse profissional e também da estrutura, né, de revitalização dessa estrutura que está disponível aí. Porque muita coisa acaba passando batido, porque o sistema, e muitas vezes é um sistema defasado. Por exemplo, setor de identificação da Polícia Civil. Você vai tirar lá a sua identidade, o sistema de coleta digital ainda é analógico. Como é que você vai fazer para comparar digitais? É um tempo muito grande que se perde. Pois é, agora fazer isso, começar do zero, eu acho que é uma perda também de recursos, porque o Tribunal Regional Eleitoral hoje já tem as digitais de todo mundo com o sistema biométrico, né? O senhor pretende, sei lá, fazer uma parceria com o TRE? A gente tem que encontrar caminhos. Inclusive, tive ainda há pouco conversando com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Iedo, que falou muito sobre essa questão da integração, essa questão da tecnologia, e falou sobre a importância da integração com o interior, integração com o governo do estado, integração com o Ministério Público, com a Defensoria, através dessas redes de informação, através da digitalização, e isso facilita o trabalho de todo mundo. E claro que nós vamos trabalhar para encontrar caminhos para que isso possa ser feito. Se a gente tem um banco de dados já disponíveis, é claro que a gente vai utilizar esse banco de dados. Quando eu falei aqui que é feito ainda na digital e precisa, quando a digital é feita de forma analógica, coleta, e que a gente precisa digitalizar, é só para citar um exemplo do quanto a gente está atrasado e do quanto a gente precisa avançar nessa área. Uhum. Mudando de área para a educação, eu vejo as propostas de governo, vejo as campanhas eleitorais muito repetitivas em relação a isso, um foco muito na valorização do professor, e a gente vê pouco se falar em metodologia e na inserção de tecnologia da informação na educação. Como é que o senhor pretende mudar esse quadro, que hoje nós temos um ensino médio com uma deficiência muito grande? O ministro da Educação chegou até a dizer que o ensino médio estava no limbo, né, na UTI. Ele usou um outro termo lá. Mas como é que o senhor pensa em melhorar a educação? Atacando que pontos? É claro que para melhorar a educação você precisa ampliar a oferta, melhorar a estrutura, principalmente no interior, onde estudantes têm que enfrentar horas dentro de um barco ou dentro de uma voadeira para poder chegar até a escola. Mas essa questão passa sobretudo pela valorização do profissional da área de educação, porque esse profissional valorizado é ele que vai ter a motivação necessária para passar para esse aluno e fazer com que as coisas efetivamente aconteçam. Nós estamos formatando um programa de formação continuada para que esse professor possa incorporar novas práticas pedagógicas, para que ele possa trabalhar com a tecnologia disponível, que já tem dado certo em alguns estados, em outros países, incorporar a questão da robótica, para que esse professor também esteja antenado e conectado com essa revolução industrial 4.0, para garantir que aquele aluno que está saindo ali do ensino médio, aquele que já está na terceira série, possa já estar familiarizado com isso, já está dominando essas habilidades para ter competitividade no mercado de trabalho quando sair ali do ensino médio. Porque, olha, eu perguntei sobre essa questão da tecnologia da informação, porque tem aqui no programa de governo ampliação da rede de bibliotecas nas escolas da capital e do interior.
As bibliotecas hoje estão ficando obsoletas, né? Porque a pesquisa na internet ela é muito mais eficiente, mais Sim. rápida. Não seria melhor você ampliar, por exemplo, o acesso do estudante à rede de computadores e a conteúdos que já tem disponível na internet? O Google, por exemplo, tem conteúdo... Quando se fala em biblioteca, a gente não fala só em papel. Né? Um dos grandes problemas para que isso aconteça é o acesso à tecnologia, é o acesso à internet. E a gente tem batido e bateu muito no programa Amazônia Conectado, falou muito disso durante a campanha, e é um projeto que inclusive foi comentado agora pelo desembargador Iedo Simões, presidente do tribunal, que também tem um interesse muito grande em que isso aconteça, para melhorar inclusive os serviços prestados pela Justiça, pela Defensoria, e a gente vê isso também desse viés de desenvolvimento econômico, que é a facilitação do acesso a conteúdos, como você falou, ampliação do ensino à distância, por exemplo, telemedicina, vigilância nacional. Então, quando se fala em biblioteca, a gente não está falando só de papel, mas o que a gente está falando é de acesso a conteúdo, de disponibilidade desse material para que o aluno lá no interior também possa ter esse conhecimento, também possa ter essa facilidade. O seu plano fala em ampliação do sistema de educação, mas não determina ali uma meta, né? Da educação em tempo integral. O senhor tem alguma coisa na cabeça, tipo aumentar em quantos por cento esse ensino de tempo integral no estado? Bom, inicialmente a gente vai fazer com que o aluno que esteja apenas no meio período, que ele possa no outro período estar participando de uma atividade complementar, sobretudo participando de aula de reforço, língua portuguesa e matemática, de um curso de idiomas, de um projeto social. E isso a gente vai fazer em parceria com instituições como igreja, centros comunitários. Inicialmente a gente vai fazer isso. Não dá para você transformar todas as escolas de tempo integral, pelo menos não agora, porque isso daí demanda um processo, demanda uma adaptação do aluno. Por exemplo, é muito complicado você pegar um aluno que saiu do ensino fundamental, que só estudou meio período, e no ensino médio colocar esse aluno para o tempo integral, né? A adaptação dele é muito mais demorada, é muito mais complicada. Mas a gente precisa ir fazendo isso ao longo do tempo para que a gente possa ampliar esse sistema, o sistema de tempo integral, que é um sistema que tem dado um resultado muito significativo e muitos educadores têm defendido como o sistema que garante a qualidade do ensino. Principalmente o ensino básico, né? O ensino fundamental, ele precisa avançar nessa questão do ensino de tempo integral. Como é que o senhor pretende dialogar com a prefeitura nesse sentido? O governo pode ajudar a prefeitura a ampliar Claro, sem dúvida nenhuma. Essa escola de tempo integral? Inclusive, vou conversar com todos os prefeitos. No último domingo, recebi as felicitações do prefeito Arthur Neto, do prefeito de Manaus, que se colocou à disposição. Não há nenhum impedimento que isso possa acontecer, não só na área de educação, mas em outras áreas que são fundamentais. Lembrando que ninguém faz nada sozinho, não tem como o governo trabalhar para um lado e prefeitura para o outro. Isso daí está na cara que não vai dar certo se a coisa continuar acontecendo dessa forma. Eu senti falta no seu programa de governo de propostas na área de infraestrutura. Tem alguma coisa ali sobre pavimentação no interior do estado, as vicinais, as estradas, mas tem pouca coisa. Por exemplo, eu senti falta de uma preocupação com o sistema de transporte, né? O senhor pode dizer que isso é uma prerrogativa da Prefeitura de Manaus, mas, por exemplo, onde existe metrô, foi uma iniciativa ou do governo estadual ou do governo federal, né? O que o senhor pensa sobre essa questão da infraestrutura em Manaus, por exemplo, com um transporte que a gente reclama muito? Especificamente sobre a questão do transporte coletivo, é uma responsabilidade da prefeitura, mas o governo do estado tem um papel fundamental nesse processo, que é a questão das obras estruturantes, da abertura de grandes vias,
para aumentar a velocidade do transporte coletivo. O grande problema hoje do transporte coletivo, ou talvez um dos maiores, para que haja essa agilidade no transporte, é a questão da velocidade. Hoje a velocidade deve ser algo em torno de 13, 14 km por hora, e essa velocidade precisa aumentar, e ela só aumenta com obras estruturantes, tornando o sistema eficiente. Mas a gente não pode esquecer também nesse processo aí do transporte a questão do interior, da região metropolitana, conclusão, por exemplo, da M070, a duplicação, a manutenção da M010 e também trabalho de duplicação nas partes mais perigosas, colocar uma terceira via onde for possível, a questão da sinalização horizontal e vertical, a manutenção, a questão de portos, a recuperação ali do Porto da Manaus Moderna, que é um dos principais pontos de entrada, ou talvez o principal ponto de entrada aqui na capital. Inclusive no seu programa tem lá a criação de um novo porto, né? É ali na Manaus Moderna, o senhor pretende? Pode ser ali mais embaixo, a gente tem que definir direitinho. Pode ser ali mais embaixo, ali naquela área ali do Puraquequara, pode ser ali no município de Itacoatiara, mas a gente tem um potencial muito grande e eu preciso discutir melhor, entender melhor os anseios das pessoas especializadas no assunto, para que a gente possa definir onde que será esse novo porto, para que a gente possa concentrar essas atividades essas atividades portuárias. Temos ali a situação também do porto de Humaitá, ali no sul do Amazonas, que é fundamental para o desenvolvimento daquela região, a questão ali do município de Tefé, que é uma cidade polo, no Médio Solimões. Então, essa infraestrutura desses portos é fundamental para a questão do transporte. A questão dos aeroportos, que é um negócio grave também no interior, que dificulta a vida de muita gente. E a gente vai junto também às empresas aéreas para saber a possibilidade de facilitar a vida de quem está lá no interior, que tipo de benefícios que o governo do estado pode oferecer para que a gente possa, de alguma forma, baratear essas passagens e fazer com que quem está lá no interior também possa utilizar esse serviço, que não saia tão pesado para ele. Uhum. A gente podia falar, estamos encaminhando aqui, estamos nos encaminhando para o final da entrevista, a gente tem só 30 minutos, eu queria falar um pouquinho de política. Como é que o senhor se define no campo ideológico? O senhor é de esquerda, de direita, de centro, de... Eu sou do povo. Essas discussões de direita, de esquerda... não levam muito à solução de problemas. Eu estou muito preocupado em resolver aqui os problemas do estado do Amazonas, em fazer essa união, essa confluência, esse projeto do diálogo, de entendimento, de consenso, para que a gente possa efetivamente avançar. E vou atrás de partido que é de esquerda, de partido que é de direita, de gente que tem pensamento divergente. A democracia é isso. E no campo da economia, como é que o senhor se define? Liberal ou conservador? Liberal. A intervenção do Estado tem que ser a mínima possível nas atividades econômicas, entendendo que o Estado é um indutor fundamental dos investimentos. E esse papel a gente vai fazer junto com os setores produtivos, junto com as instituições de classe, para que a gente possa avançar aqui no estado do Amazonas. Ainda nessa questão política, o senhor derrotou o governador Amazonino Mendes, que era o representante de um grupo político que estava no poder desde 1982. Ele não gostava muito desse rótulo, né? Mas o Amazonino foi fazendo sucessores, né? Primeiro Gilberto Mestrinho, que fez Amazonino sucessor, depois Amazonino, Eduardo Braga, Omar Aziz, José Melo, que eram todos do mesmo grupo político. Esse grupo político se uniu em 2017 para eleger o Amazonino, inclusive o prefeito Arthur Virgílio estava no grupo que apoiou a candidatura do Amazonino, e o senhor derrotou esse grupo. E agora, o senhor pensa em se fortalecer como um político, ou o senhor pretende só fazer um governo para o povo e depois sair de cena? Primeiro eu quero reconhecer aqui o trabalho
e a contribuição que o governador amazonino Mendes deu para o estado do Amazonas. Teve seus erros naturalmente, mas também teve seus acertos, mas o povo entendeu que tem que virar a página. E eu não quero passar pelo governo dizendo que eu fiz, eu quero passar pelo governo onde o cidadão tenha a sua voz, onde o cidadão tenha a sua participação, e é assim que vai ser, é assim que a gente vai governar. Vou conversar com todo mundo, não tenho uma pretensão de me fechar, montar ali o meu grupo e ficar fechado, não é isso. Eu estou indo conversar com todo mundo, vou conversar e é assim que vai ser o nosso governo. Claro que a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar pensamentos diferentes em todo esse processo, e isso é natural no processo em que a gente vive, mas eu pretendo caminhar assim, dialogando com as pessoas e tendo a participação de todo mundo. Pois é, mas o senhor tem consciência de que para governar um estado como o Amazonas, que é um estado, a gente tem ali uma série de grupos políticos, você tem que ter um fortalecimento político também para não ser tragado pela própria política, não é? É nesse sentido que eu pergunto se o senhor pretende fortalecer esse grupo ou pretende governar só dialogando com os outros grupos. Eu vou fortalecer as políticas públicas e para isso preciso dos deputados estaduais, federais, senadores. Estou conversando com todo mundo, preciso deles para aprovar as pautas do governo, para aprovar o que é prioridade. Eu estou fazendo isso, estou conversando com todo mundo. Hoje, inclusive, conversei com deputados, daqui a pouco vou conversar de novo. O senhor fez as contas de quantos deputados alinhados com as suas propostas foram eleitos? Já fez essa conta para a próxima legislatura da Assembleia? Não fiz as contas, mas eu vou conversar com todo mundo. Uhum. Ontem o senhor disse que não ia interferir na eleição para presidente da Assembleia Legislativa, que só vai ocorrer em 2019, né, em fevereiro. O Davi Almeida ainda deve dar posse ao senhor como presidente da Assembleia. Mas, historicamente, os governadores sempre interferiram, apesar de dizerem que não interfeririam na eleição para a Assembleia Legislativa. Que é importante ter alguém na Assembleia que seja, pelo menos, alinhado com o governo do Estado, né? O senhor pretende mesmo não... Essa é uma prerrogativa da Assembleia, né? Não é que não vou dialogar, não é isso. Mas essa é uma prerrogativa da Assembleia. É a Assembleia que decide, são os parlamentares, são os deputados estaduais que vão lá e vão escolher o presidente. Agora, o diálogo ele é sempre fundamental e ele é sempre importante e eu tenho mantido esse diálogo. Eu tenho que ter, sim, um diálogo com o presidente da Assembleia Legislativa, quem quer que seja, mas a escolha do presidente da Assembleia Legislativa é uma prerrogativa dos deputados, entendendo que os poderes são harmônicos, mas independentes. O senhor fez parte de uma coligação cujos partidos não elegeram nenhum deputado. Uhum. Né? Tem algum partido que o governo poderia apoiar, por exemplo, numa possível eleição da Assembleia? Essa é uma prerrogativa lá dos deputados e eles que vão escolher, eles que vão indicar a pessoa que será o presidente da Assembleia Legislativa. Uhum. Em relação ao seu secretariado, quando é que... No momento apropriado a gente vai anunciar. Pois é, eu digo, o senhor pensa numa data para fazer isso? Não, quando eu tiver a data eu anuncio aqui também. Eu vou dizer a data, fique tranquilo. Antes da posse deve sair... Claro, com certeza. Na posse já com deve certeza. ter o anúncio de todos. Até porque a gente já precisa, no dia 1º, já precisa trabalhar. Uhum. Governador eleito Wilson Lima, eu agradeço a sua presença aqui no Amazonas Atual, agradeço também a sua audiência. Eu que agradeço aqui, viu, Valmir? Muito obrigado a você que nos acompanhou no Amazonas Atual. A nossa vida está muito corrida, mas eu estou fazendo uma ginástica aqui para conversar com todo mundo, para vir agradecer a todo mundo. Muito obrigado, me sinto muito honrado com essa missão e isso também me enche de responsabilidade. Estou aqui me dedicando de corpo e alma para que a gente possa melhorar o estado do Amazonas. Ok, muito obrigado. A gente encerra aqui a nossa live.